Lédio Carmona, temos tempo ainda para Vasco e Flamengo, comando do Vasco. Mas esse assunto já está quente nos bastidores, porque o presidente do Vasco afirmou que o mando é do Vasco e ele afirmou que pretende levar esse jogo para São Januário, o que desperta um grande debate. Dá uma olhada no que disse o Pedrinho. Já vamos encaminhar o ofício hoje para demonstrar o desejo de jogar em São Januário. Conversei com alguns torcedores, se tiver que ser torcida única, vai ser torcida única, porque em São Januário normalmente é 95%, porque os outros 5% fica ali para separação. E isso faz pouca diferença no segundo jogo, você botar 5%. Então, assim, se a CBF, o Ministério Público, a UBEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Mas a gente já vai encaminhar e vai lutar para que seja em São Januário, Vasco e Flamengo. Muito bem, senhor Lédio Carmona. Esse jogo é só na quinta rodada. É só dia 19 de abril. É um sábado. É um sábado, 6h30 da tarde. Quinta rodada. Então, isso tem tempo? Sim, senhor. Fica à vontade. Sim, senhor. Vou ter que fazer uma dissertação sobre isso aqui. Vamos lá, eu até conversei com o Pedrinho sobre isso hoje. A minha opinião, como carioca não, sou niteroense, mas como morador do Rio de Janeiro e frequentador do Maracanã há 50 anos, o certo é o Vasco jogar com o Flamengo no Maracanã 50-50, como sempre foi. Esse é o certo. Até porque São Januário é um estádio hoje precisa passar pela reforma. Mas não é o clube que decide onde quer mandar seus jogos? Não, eu vou chegar lá. São Januário precisa passar por uma obra forte, uma remodelação, vai virar um estádio novo, vai ficar excepcional. E há uma má vontade muito grande com São Januário. Em autoridades doidas, são loucas para interditar São Januário, sempre, qualquer motivo, São Januário é interditado. Então, eu acho muito arriscado o Vasco fazer uma operação dessa, mesmo com torcida única, em São Januário. E eu falei isso com o Pedrinho, inclusive, que ele correria um risco muito grave de ter o estádio interditado mais uma vez, porque a má vontade com o São Januário é explícita entre várias autoridades do Rio de Janeiro. Isso é claro, não estou contando nenhuma novidade. Então, eu jogaria no Maracanã, mas o Vasco não vai jogar no Maracanã. Se vai jogar em São Januário, também acho difícil. Então, eu acho que a tendência é que esse jogo aconteça no Newton Santos, como aconteceu no estadual. Agora, eu queria entender o lado do Vasco. Eu conversei com o Pedrinho e eu tenho alguns argumentos aqui que até fazem entender um pouco a postura do Vasco. Primeiro, eu vou perguntar para a mesa. Vocês acham que o Vasco, há alguns anos, desde que o Maracanã virou um estádio da concessão da dupla Flamengo e Fluminense, que o Vasco é bem-vindo no Maracanã? Não. Eu acho que claramente hoje o Maracanã é o estádio do Flamengo e do Fluminense. Sim, o Vasco não é bem-vindo no Maracanã. E é direito deles, inclusive. Sim, eles têm o direito eles são os donos do Maracanã, que o Maracanã também deixou de ser um estádio público. Esse negócio que é público no papel. Perfeito. Porque quando o Vasco quer jogar lá, ele não pode. Então o Vasco há anos tenta jogar 3 ou 4 vezes por ano no Maracanã, no máximo, e sempre leva não na cara, tem que ir lá pedir na justiça, batalhar na justiça para conseguir jogar no Maracanã. Normalmente consegue, mas é um desgaste para todo mundo. Inclusive para Flamengo e Fluminense. Então, dito isso, o Vasco não é bem-vindo no Maracanã. Eu não vejo obrigação do Vasco levar o jogo contra o Flamengo para o Maracanã, por mais que exista essa cultura. Porque se ele não pode jogar no Maracanã outros jogos, se são poucos os que ele pede para jogar, e esse ano, ele, inclusive, ele não pediu para jogar nenhum no Maracanã, por que ele tem a obrigação de levar, apesar da cultura carioca, que é sensacional, eu adoro, a obrigação de levar esse jogo para o Maracanã? O Pedrinho fala várias coisas. Ele diz, os jogadores querem jogar em São Januário, preferem jogar em São Januário. O torcedor do Vasco quer jogar em São Januário. Esse pode ser até o último Flamengo e Vasco nesse antigo São Januário, porque o estádio, em algum momento, vai entrar em obra. Então, e tem um outro detalhe. Quando ele joga contra o Flamengo como mandante, como o Vasco nesse jogo vai ser mandante, o Flamengo recebe as taxas, os direitos lá comerciais, como ele sendo mandante, não o Vasco sendo mandante.
E segundo o Pedrinho, quando ele joga com o Fluminense como mandante, o Fluminense permite que o Vasco receba as taxas como mandante, não como visitante. Então tem essa guerra comercial também no meio, ele argumenta por esse lado também. Então, eu acho que ele tem argumentos fortes para defender que o time que o clube tente levar o jogo para São Januário, o que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que ele não vai conseguir. Talvez o BEP tenha até que é o policiamento tenha até alguma elasticidade nisso, mas eu acho que não vai passar e ele vai acabar tendo que jogar em outro estádio. Mas eu não vejo mais obrigação, diante de tudo que acontece nos últimos anos. Eu quero jogar no Maracanã, você não pode, o estádio é nosso. É público, não é público. Volto a dizer, deixou de ser público há muito tempo. Então, eu acho legítimo o direito dele de querer jogar em São Januário. Acho que não vai acontecer e a tendência é que ele leve o jogo para São Januário. Lamento que isso esteja acontecendo, mas de público o Maracanã não tem mais nada. E a partir do momento que o Maracanã não é mais público, é de 2 times, o Vasco não tem nenhuma obrigação de jogar no Maracanã. Olha, e uma informação. Existe um laudo de segurança de São Januário? Sim. Que não permite clássico carioca. Então, existe um laudo... Só Vasco e Botafogo. Só Vasco e Botafogo, que são 2 torcidas irmãs, né? Então, existe essa limitação de segurança pública. No mundo ideal, eu quero ver Vasco e Flamengo no Maracanã dividido. Eu, como figura neutra, no caso, como amante de futebol, eu quero ver Vasco e Flamengo no Maracanã, torcida dividida. Mas, para isso, os clubes têm que querer, os 2 clubes. Como, segundo o Pedrinho, presidente do Cruzeiro, Galo e Cruzeiro chegaram a um acordo para jogar assim no Mineirão. O Mineirão hoje é estádio do Cruzeiro, não é mais estádio público. E os 2 clubes conversaram que eles querem voltar a jogar com torcida dividida e como há uma incapacidade de fazer isso na Arena MRV, que não foi construída para ter torcida dividida, segundo o presidente do Cruzeiro, chegaram a um acordo para jogar os 2 jogos de Brasileiro no Mineirão, campo neutro dividido. Os clubes assim desejaram. E para mim, que bom, é a vitória do futebol isso. No caso do Vasco, eu quero ver o Maracanã com torcida dividida, mas o mandante é o Vasco. E entendo que o mandante tem o direito de dizer aonde ele quer jogar. Sim. No ano passado, se o Vasco passasse pelo Galo, ele mandaria a final contra o Corinthians, de Copa do Brasil, contra o Flamengo ou o Corinthians, ele mandaria o jogo em São Januário. Era a posição do Vasco, porque ele entendia que ele teria vantagem técnica jogando em São Januário. Embora o espetáculo fosse muito mais bonito no Maracanã. Os jogadores querem jogar em São Januário. Óbvio que seria muito mais bonito. Então, assim, tem essa questão. O que eu acho só é que a gente não pode tratar isso como bem ou mal. O clube mandante, ele tem o direito, cara, de dizer onde ele quer jogar e a gente o direito de lamentar, de ver um jogo que não seria tão bonito quanto no Maracanã. Eu acho que o Vasco não tem a obrigação de manter a cultura do Rio quando ele não é bem-vindo no estádio. E quando ele tem um laudo de segurança que impede São Januário de ter torcida dividida, infelizmente. O último jogo, olha, eles já se enfrentaram historicamente 36 vezes em São Januário. Flamengo e Vasco. A gente foi fazer esse levantamento. O último jogo com torcida deu uma briga generalizada, horrível, uma situação horrível, que levou a esse impedimento de clássico em São Januário, com exceção de Botafogo e Vasco. Eu acho que o mundo ideal era que se chegasse a um acordo com os órgãos de segurança, que os 2 clubes trabalhassem, digamos, vai ser em São Januário, o Vasco bate o pé. Que se chegasse a um acordo... A gente não é animal, né? A gente consegue conviver com um torcedor diferente, né? Eu acho que o mundo ideal, se o Vasco bater o pé e falar, eu quero jogar aqui, é que a gente caminhasse para isso. Mas, insisto, tem uma questão que você não consegue hoje driblar, que é esse laudo que não permite clássico em São Januário. Que não tem nada a ver com que não tem nada a ver com a única. Ele diz, em último caso, se o BEP não permitir 90-10... o Vasco gostaria de ter um mando de torcida única no jogo. Aí dependeria do BEP. Aí o próprio Pedrinho falou para mim, eu não consigo entender, se a Polícia Militar do Rio, ela consegue controlar manifestações políticas ou festivais, com 1 milhão de pessoas na rua, como é que ela não consegue controlar 19 mil pessoas dentro de São Januário? Eu acho que são mundos diferentes, mas é um outro ponto a ser debatido, né?
Aguardemos. Dia 19 esse jogo e a questão já está posta mesmo.